Isso aí, galera, bora lá para mais um React. Hoje, quem está aqui? Paulo Gala. Não confunda com Paulo Galo, dos entregadores antifascistas. Nós estamos falando do Paulo Gala, economista, que trabalha no mercado e que é um keynesiano, um desenvolvimentista, um cara que gosta muito da tese da complexidade econômica. Eu, inclusive, recomendo, embora ele não seja um marxista, um revolucionário, é um cara que eu considero honesto, que eu, aliás, indico se você tá pensando em investir em alguma coisa, enfim, tem uma graninha aí para entrar nesse mundo, acho que é um cara que acerta mais. Aliás, prefira, tá? Se você quer investir, prefira os analistas keynesianos aos ortodoxos, que basicamente são os dois que vocês vão encontrar, tá? Você não vai encontrar um analista de mercado marxista. Isso até pode existir, não teria contradição nenhuma, mas não é comum, né? Mas os ortodoxos geralmente eles servem como uma bússola invertida. Se eles dizem vai para o norte, você vai para o sul, tá? Então acompanha aí caras como o Paulo Gala, que eu acho que você vai estar mais bem encaminhado, tá? Então eu acho que ele tem algumas colaborações. Eu indico esse livro aqui dele, tá? Que é o Complexidade Econômica, é uma nova perspectiva para entender a antiga questão da riqueza das nações. Ele traz uma perspectiva da complexidade, a estudos de econofísicos mostrando que aquilo que se produz importa, né? E que os países, para produzir bens mais sofisticados, que vão ser melhores para o desenvolvimento da economia capitalista, precisam escalar degraus na escala produtiva, no sentido de aprender a desenvolver mercadorias mais complexas e mais sofisticadas. Tá? E isso pode ser avaliado a partir da pauta de exportações dos países, estabelecendo uma rede entre os países que têm essas economias mais complexas e diversificadas, né, e que produzem bens menos ubíquos. Essa é a tese que ele vai elaborar aqui nesse texto que eu indiquei para vocês. Mas sem mais enrolação, vamos ver aqui o que ele fala. Por quê? Porque o vídeo que a gente vai reagir agora, tá, é um vídeo que eu acho que vai ser legalzinho. Por quê? Porque o que o Paulo Gala está discutindo aqui é a lógica furada da escola austríaca. Esse é o título do vídeo que a gente vai reagir, tá? Que é o seguinte: a escola austríaca, para quem tá perdidaço no rolê aí, ela é a queridinha dos anarcapitalistas, dos ultraliberais de toda sorte, e a escola austríaca, assim, bom, nós vamos falar ao longo do vídeo, vai? Né? Vamos ouvir aqui o que o Paulo Gala tem para dizer pra gente. Olá, falar um pouco nesse vídeo sobre a lógica furada da escola austríaca. Bom, mas antes de eu começar a falar mal, na verdade eu quero fazer um elogio à turma da escola austríaca e desse pessoal, porque eles estão prestando um grande serviço, na verdade, aqui no Brasil, porque com essa coisa de YouTubenomics, né, de usar as redes sociais, o YouTube, Facebook, Twitter, eles estão trazendo muita gente para discutir economia no Brasil, né, especialmente os mais jovens. Então eu acho que isso daí é um trabalho que a gente precisa louvar, porque Não, o recado aí é, eu entendi o sarcasmo do Paulo aqui, né? Ele tá dizendo, né, eles falam um monte de merda e tá surgindo um monte de gente pra dizer, não, isso é merda. Foi isso, tá? Porque isso veio pro Brasil, gente. Isso tem vários canais, tá? Vieram think tanks, por chans. Então as bolhas da direita, né, passaram a reproduzir aqui no Brasil já faz uns anos, sei lá, 5, 8 anos talvez, passaram a reproduzir aqui no Brasil essa ideologia importada dos Estados Unidos, que é onde isso começou a ser discutido como uma ferramenta para ratificar os dogmas da ultradireita. Então, essa galera que prega o Estado ultramínimo ou mesmo a ausência de Estado, tá? Vão se apropriar das discussões dessa dita escola austríaca. Então, eles reintroduzem essa dita escola austríaca no debate econômico. Isso acontece nos Estados Unidos e depois é importado aqui para o Brasil por think tanks, por ferramentas de ideologia da direita. E o ponto inicial do nosso debate aqui é esse, gente. A escola austríaca de economia, que é considerada heterodoxia, tá? Esse é o primeiro ponto. Eles não são ortodoxos, tá? Ela nunca foi é, hegemônica. Ela nunca foi a voz mais forte na academia de economia. Nem na sua época dourada, nem quando essas teses estavam sendo produzidas, quando isso era debate. Isso sempre foi um grupo meio hipster da economia, tá? Porque a economia
que a gente discute hoje, né, ela tem a raiz na economia política, tá? Então, assim, não havia a separação entre economia e política. Então, os primeiros autores nem entendiam isso dessa maneira. Então, você vai lá para Antônio Serra, sei lá, século XVI, já vai estar discutindo aquilo que hoje a gente chama de economia, embora eles ainda não chamassem assim. Depois, quando isso se formata, né, que nós vamos ter a economia política, nós vamos ter ali os pais da economia política, né? Adam Smith, David Ricardo, e depois a crítica da economia política com Marx. Depois disso, tá, vai haver um texto que é possivelmente o texto inaugural dessa separação entre economia e política, que é um texto do Alfred Marshall, tá? Se eu não me engano, intitulado Princípios de Economia. É a primeira vez que isso vai ser tratado assim. Por quê? Porque havia um movimento político na Europa, tá, que vai estar estabelecendo a sociologia, tá, e que vai estar procurando dar um caráter mais científico para o estudo da economia burguesa. E aí o que vai começar a acontecer desde então? A ideologia burguesa se apropria, tá, de determinado viés, né, dos estudos da economia para fazer deste instrumento ideológico. Ou seja, passou a ser interessante em dado momento histórico que não fosse mais tratada a economia como economia política. Porque quando você trata como economia política, você admite que, na verdade, aquela discussão é uma discussão política. E que, portanto, não existe apenas uma maneira correta de tratar a economia. Vai do viés político que você está fazendo a abordagem. Quando você separa economia e política, o que está acontecendo? Você está tentando criar um ambiente onde você possa dizer o seguinte: olha, isso é da economia, isso é da política. E a política não entra na economia. Ou seja, você distancia a economia, né, da ciência social, né, da política, e tenta forçar uma aproximação da economia das ciências duras, das ciências exatas, da matemática. E aí você passa a poder tratar a questão da economia como aquilo que é certo ou errado. Só que aquilo que é certo ou errado não vai estar mais no âmbito da política, vai estar no âmbito da ciência. Por isso que os ortodoxos, né, que são o mainstream econômico, que está em xeque já, mas ainda pode ser tratado dessa maneira, vão tentar o tempo todo dizer, olha, isso não é uma questão política, isso é uma questão de economia. Como se fosse possível fazer essa separação. Tá? Então a história da economia é essa, ela nasce, né, junto com o estabelecimento da economia burguesa, pelo menos isso que a gente está chamando de economia agora, vai ser tratado como economia política e depois a política vai tentar separar economia e política. E isso vai estar separado até hoje. Né? Aquilo que é a ortodoxia econômica está dentro desse paradigma daquilo que é considerado economia. Tá? Não mais economia política. E dentro dessa construção histórica da ciência econômica, você também vai ter lá o espaço onde vai surgir a tal escola austríaca. E ela sempre vai fazer um papel de oposição àquilo que era hegemônico, àquilo que era ortodoxo. Então, assim como os keynesianos são considerados heterodoxos, os austríacos também. Só que os keynesianos são heterodoxos à esquerda e os austríacos heterodoxos à direita. Mas qual é o ponto aqui dessa minha intervenção? É explicar para vocês que as teses da escola austríaca nunca foram dominantes, nem mesmo entre a direita, muito menos entre a esquerda, uma vez que são teses essencialmente de direita, porque são teses que defendem a lógica do capital, por isso teses que a gente pode sim dizer que fazem parte do arcabouço teórico da direita. Então, assim, quando a gente brinca aqui que Mises nunca foi nem nota de rodapé em livro acadêmico de economia, é por causa disso. Sempre foi uma coisa meio hipster, sempre apareceu nos currículos como optativa, alguma coisa assim, porque sempre foi considerado uma ciência de segunda ou terceira categoria no que diz respeito à economia. Tá? O que se tem, né, dentro da ciência econômica é
majoritariamente a história do pensamento econômico, então a economia política dos clássicos, a crítica da economia política com Marx e os marxistas, e depois nós vamos ter a dissidência, né, que vai ser não inaugurada, mas tornada relevante para o debate por Keynes, e depois nós vamos ter a síntese neoclássica, né, que vai ser feita a partir do que Keynes desenvolve, e depois nós vamos ter uma retomada dos princípios mais liberais com aquilo que vai ser os novos clássicos e por aí vai. Mesmo o debate que não era hegemônico nos anos 70, da teoria econômica da direita, que era o monetarismo lá do Friedman, era mais importante que a escola austríaca. Então vejam, mesmo se você dissesse assim, tá, não foi hegemônico, mas causou um debate relevante para a economia, também não. Porque aquilo que não foi hegemônico, mas que trouxe um debate relevante para a ciência econômica foi o monetarismo, tá? Que é bem representado pelo Milton Friedman, e não a escola austríaca. Quando se fala em austríaco, gente, você vai falar de Schumpeter, que não está nessa turma aí, que tem algumas produções interessantes, e você vai falar de Hayek, que também tem alguma contribuição na teoria lá da disseminação do conhecimento na sociedade, etc. Agora, Mises, por exemplo, que é idolatrado pela direita, esse assim, é risível, gente. Assim, tipo, você falar de Mises para qualquer economista, mesmo para um economista de direita, você está falando tipo de um João Ninguém, tá? Mas bora lá, agora eu vou deixar o Paulo Gala falar. Eu nunca imaginei que ia haver assim, milhares de pessoas discutindo economia no YouTube, no Facebook. E isso é muito legal. E eu acho que isso, grande parte disso se deve à escola austríaca mesmo, esses jovens da escola austríaca. Então eu queria fazer aqui um registro, né, de elogio, porque eu acho que o que a gente precisa mesmo no Brasil é de debate, né, de debater economia, de estudar esses temas de economia. E o legal é que a escola austríaca traz inclusive o debate filosófico, de epistemologia, de filosofia da ciência, que é um tema que eu já falei aqui no meu canal que eu adoro. Eu escrevi vários papers e organizei um livro até sobre isso, né, nos anos, sei lá, eu já perdi a conta, né? Mas enfim, qual é o problema da lógica furada da escola austríaca? Na verdade, nenhum. Na verdade, a escola austríaca ela é perfeitamente lógica, né? Esse é o grande problema dela, né? Porque ela acha que, por ser lógica, né? Por estar baseada no que a gente chama em filosofia da ciência de uma axiomática rigorosa, que ela está imune ao teste empírico, né? Então, como se, pelo fato de você construir um modelo perfeitamente lógico, né? Alguns dos que defendem a escola austríaca dizem justamente isso. Eu já vi de boca de anarcocapitalista literalmente isso. Você não precisa de empiria, você não precisa avaliar a realidade de nenhuma maneira, porque é axiomático. Então, tá fundamentado pela lógica. Né? Mas isso vai trazer uma porção de furos. Vamos ver se o Paulo fala. E obviamente que eles constroem tudo isso a partir da ação humana, né? Que eles estariam imunes e não precisariam se confrontar com a realidade empírica, com o teste empírico, porque a consistência lógica dessa construção, né, ou dessa teoria, garantiria a validade dela, né, o que a gente chama em filosofia da ciência de certeza apodítica. Né? A certeza apodítica é aquela certeza que deriva de conclusões lógicas. Né? Então, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8, então 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8. Né? Isso te dá uma certeza plena e apodítica porque ela é derivada dos seus axiomas. Né? Toda axiomática tem essa característica. Né? Aliás, todos os modelos em ciência têm consistência lógica. Né? Consistência lógica é um negócio fundamental para qualquer teoria, para qualquer modelo que queira se fazer em ciência, em qualquer ciência. Né? O problema é que a consistência lógica per se, ou seja, só a consistência lógica, não torna essa teoria verdadeira. Né? E eu vou botar aspas nessa verdade, porque isso é uma discussão de longa data em filosofia da ciência, né? Do que é a verdade. Né? Desde o Nietzsche, já com a Gaia Ciência, o Crepúsculo dos Ídolos. Bem antes, mas bora. Passando pela filosofia da ciência do século XX, do Popper, do Kuhn, do Lakatos, né? Essa discussão da verdade em ciência é muito complicada, mas uma coisa que a gente sabe hoje é que a consistência lógica não garante a cientificidade das teorias, né? Esse é um negócio que foi superado já no início do século XX, ali, anos 30, 40, né? A ideia de que simplesmente construindo uma teoria que fosse logicamente consistente, você estaria com a sua vida resolvida, né? A questão é que você precisa construir um sistema lógico e precisa pôr ele à prova no mundo, né? Precisa fazer o teste empírico desse sistema lógico, desse sistema que você construiu, e claro, ele tem que ser logicamente consistente, mas ele precisa ser posto à prova, né? Então, é como se eu fizesse um sistema lógico assim, para dar um exemplo, tá? Tudo que Deus faz é perfeito, Deus fez o mundo, logo o mundo é perfeito. Então isso tem uma verdade apodítica aí, né? A conclusão de que o mundo é perfeito decorre dos axiomas anteriores que eu fiz, né? Então eu estou fazendo aqui um modelo que é perfeitamente lógico e eu vou falar que ele é verdadeiro porque, como tudo que Deus faz é perfeito e ele fez o mundo, logo o mundo é perfeito e estamos conversados. Eu não preciso olhar se o mundo de verdade realmente é perfeito, né? Então é claro que isso é uma estupidez, né? E por isso que a escola austríaca é considerada uma pseudociência, porque ela não se submete aos... Eu fui obrigado a parar, mas a frase foi ótima, né? Que é isso, né? Escola austríaca
É pseudociência. testes empíricos, análise empírica, né? Eu não quero dizer com isso que a análise empírica é trivial. Aliás, a análise empírica é bastante complicada, né? Na metade do século XX teve um debate enorme entre os filósofos da ciência. O grande nome é o Quine, o Willard Quine, e ele fez até um negócio que eu conhecido como a tese do Wayne Quine, né? Que ele mostrava que o físico e filósofo Pierre Duhem também levantou essa bola lá atrás, no início do século XX, né? Que quando você vai fazer um teste empírico, é muito difícil separar o que você chama de teórico e o que você chama de empírico, né? Porque, na verdade, as suas próprias observações. Vejo que esse vídeo está ficando carregado de filosofia e filosofia da ciência, mas enfim, eu vou tentar ligar a tecla SAP. A tese do M. Quine diz o seguinte, que as suas observações empíricas estão carregadas de teoria, elas estão impregnadas de teoria, né? Então, quando você observa o desemprego, você não está observando o desemprego, você está levando junto um conceito de desemprego, né? Não se sabe direito se é desemprego levando em consideração subemprego, ou com emprego precário, ou com as pessoas que estão desalentadas. Então, isso é uma das coisas que eu acho fascinante do nosso método, né, dos marxistas, porque nós não somos, né, empiricistas, né, o mecanicista, né, a realidade tem um papel determinante nas nossas construções, né, nas nossas interpretações, mas uma das coisas que é fundamental para a gente entender do nosso método é justamente esse, tá? É a realidade que vai nos informar, a gente não pode botar nada na realidade, mas o que a gente enxerga da realidade é uma visão muito parcial, tá? E nuviada, né? Turva, né? Que nos passa falsas noções a respeito dela mesma. Isso quer dizer que a gente tem que procurar em outro lugar e não na realidade a informação sobre o nosso objeto? Não. Nós temos que procurar no próprio objeto. Mas, quando a gente vai olhar para o objeto, nós temos que procurar olhar para esse objeto, encontrando nele o maior número possível de determinações, olhar para ele a partir dos mais variados níveis de abstração, para tentar tirar tudo dele e procurar nessa realidade sensível, que nós vamos captar pelos nossos sentidos, elementos que possam saturar essa realidade de determinações, a fim de encontrar as determinações mais abstratas desse objeto, que jamais estão expostas diretamente na sua superficialidade. Então, o que a gente diz do objeto é o seguinte: olha, todas as informações sobre o objeto estão no objeto. Agora, não basta olhar para o objeto e avaliar ele para entender a totalidade dele, porque ele vai estar inserido numa realidade que é multideterminada. Por isso que não adianta olhar só o dado, senão você vai cair no mito do dado. Não adianta você olhar só o movimento aparente da realidade. Nós temos que buscar o movimento estrutural da realidade, né? Que é aquele mais determinante. E como é que a gente sabe qual que é o elemento mais determinante? Aquela determinação mais simples. Como é que você sabe quando é que está diante da determinação mais simples? Quando é aquela que explica de maneira mais direta o movimento da realidade, aquela que dá início ao processo que movimenta a realidade. Qualquer observação empírica, aliás, o exemplo mais famoso deles era o telescópio do Galileu, né? Quando o Galileu apontou o telescópio para ver as luas de Júpiter, ele tinha uma teoria ótica ali dentro do telescópio. Então, quem garante que você não estava vendo manchas no vidro, né? Porque para o Galileu afirmar que o que ele estava enxergando eram luas de um planeta Júpiter, ele estava, na verdade, testando toda uma teoria do Copérnico, né? O Galileu foi o grande cara que fez o teste empírico, né, do sistema do Copérnico, né? Ele junto com o Johannes Kepler, né? E essa galera ali que detonou o sistema ptolomaico, né? Que era a visão que a igreja tinha da astronomia, né? Aliás, por isso que ele foi perseguido, né? Mas o fato é que na observação das luas de Júpiter, o Galileu estava testando junto um monte de teoria e de empiria, né? Porque ele punha o telescópio junto com a teoria ótica, junto com o que ele estava vendo. Então, esse é um belo exemplo das dificuldades empíricas, né? De se fazer teste, né? Das teorias que o Duhem e o Quine levantaram, foi conhecido na filosofia da ciência como a tese do Quine. O Popper teve uma sacada disso daí, né? Que ele fez o critério de demarcação. Ele falou: olha, a ciência tem que fazer hipóteses empiricamente testáveis e a gente vai demarcando. O que não for empiricamente testável não é ciência, né? Então, a ideia da falsa habilidade popperiana. Então, voltando. Isso aí hoje, tá certo que ele está falando a partir da perspectiva popperiana, mas hoje a gente já sabe que, por exemplo, isso não é para todo tipo de ciência. Porque nem todo tipo de ciência pode ser pautado por esse critério, tá? O problema da escola austríaca. Então eles têm essa visão meio ingênua, né? E essa é a grande crítica. E o fato de não ser pautado por esse critério não significa que não é ciência, necessariamente, tá? Por exemplo, isso não funciona dessa maneira para ciências humanas. E qual a pegadinha aí? Economia é uma ciência humana, tá, gente?
toda a filosofia da ciência entre economistas, inclusive você pegar o Mark Blaug, por exemplo, que é um grande metodólogo de economia, né, do século XX, detona a escola austríaca e fala, olha, não existe isso que eles querem fazer. O sistema lógico ele é tautologicamente verdadeiro, né? Qualquer sistema lógico ele é verdade, porque ele é construído dessa maneira, né? É a lógica que produz isso, mas essa verdade lógica ela é inútil no mundo real. Você precisa pegar o modelo que você construiu, que é uma representação da realidade, né? Que está todo ali logicamente construído, tudo bonitinho, e você precisa pegar isso, né? E testar, ver como é que isso te ajuda a explicar o mundo, né? Como é que essa representação te ajuda a explicar o mundo, fazer previsões sobre, inclusive sobre o que já aconteceu, o que vai acontecer no futuro. Sabe como é que eles tentam refutar isso? Tá certo o que o Paulo Gala tá falando aqui, mas eles tentam refutar isso e dizer assim, não, mas só um pouquinho. Claro que a gente testa. O teste simplesmente não é aquilo que vai provar o que a gente está dizendo. Mas sabe por que, que a gente pode dizer que o que a gente está dizendo está certo? Porque a gente olha para o mundo e enxerga e explica o mundo a partir da nossa teoria. Ou seja, é possível explicar o mundo do jeito que a gente explica, porque do jeito que a gente explica, a gente olha para o mundo e enxerga a nossa explicação no mundo. Mas qual o problema disso? Gente, você enxerga o que você quiser. Entendeu? Se você cria lá um arcabouço ideal para aquilo que você está construindo, depois você vai buscar na realidade os elementos que preencham esse arcabouço que você criou na sua cabeça. Então não é isso, né? Porque na verdade eles fazem justamente o contrário daquilo que eu estou dizendo, que é o que nós fazemos. Né? Eu acabei de dizer, nós não colocamos nada no objeto, é o objeto que tem que nos passar as informações sobre ele, e a única coisa que a gente tem para entender ele são os nossos sentidos. Não, a escola austríaca inverte isso. Eles colocam as coisas no objeto para determinar o que é o objeto. Né? E aí é lógico, isso não faz o menor sentido. As relações de causalidade, né, a mecânica que existe no mundo, que você vai tentar representar a partir do seu modelo, né? E o fato dele ser lógico não garante que ele é verdadeiro, né? Simplesmente garante que ele tem uma consistência lógica. Né? Então, a lógica furada da escola austríaca, ela só é lógica, né? Ela só é lógica, mas todos os modelos em ciência são lógicos, né? O problema não é esse, né? Eles têm que ser lógicos, não podem ter contradições, porque esse é o básico, né, de qualquer modelagem que você vai construir. Né? Inclusive, uma das críticas que o Popper fazia a muitos modelos, ou depois no que viria a ficar conhecido como programas de pesquisa, o que chamava de mudanças ad hoc que você vai fazendo no seu modelo, ou seja, você constrói lá, você tem o axioma básico, né, a partir daquele axioma você vai colocando camadas, né, de proposições e de consequências lógicas, e aí, se o seu modelo não explica bem a realidade, se ele faz previsões que depois são furadas, né, você vai consertando o seu modelo e mudando alguns pedaços ali da axiomática dele, fazendo o que o Popper chamava de soluções ad hoc, né? Você fala, não, veja bem, na verdade não deu certo porque estava chovendo, e na verdade meu modelo dizia que isso ia funcionar se tivesse sol, então você vai fazendo, vamos dizer assim, estratagemas, né, que ele usa essa palavra, de mudanças ad hoc na sua axiomática, para você tentar explicar o mundo, né? E aí isso mostra que a sua axiomática tá com problemas, né? Tá com problemas e você deveria eventualmente abandonar ela e usar outra axiomática ou outra estrutura de pensamento, sempre respeitando a lógica, obviamente, mas que tivesse mais aderência empírica, né? Então, a gente pode imaginar que todos os economistas, os keynesianos, os neoclássicos, os austríacos, os schumpeterianos, né? Todas as linhas de pensamento têm modelos, têm axiomáticas, né? O que eles põem lá no chamado núcleo duro deles, que é a base do axioma base, e dali eles vão construindo proposições da axiomática deles e vão explicando o mundo a partir daquela representação que eles construíram, que é um modelo da realidade, né? Que é logicamente consistente e que vai ser confrontado com o mundo para tentar explicar melhor o mundo, né? Agora, o fato desses modelos serem logicamente consistentes não os torna a realidade, ou não os tornam verdadeiros automaticamente. E esse é o grande erro da escola austríaca. Ela fala, não, gente... Porque assim, eles não conseguem prever todas as situações. Tem muitos outros problemas, mas só para trazer aqui de exemplo, tá? Isso é um dos problemas. Eles vão, por exemplo, construir a partir dessa lógica axiomática, e isso nem é da escola austríaca, eu apenas vou usar agora um argumento que os ANCAPs usam, que não é propriamente da escola austríaca, mas que parte do mesmo princípio. Né? Eles vão dizer, olha, não há necessidade de um poder monopolista de aplicação da violência cotidiana para garantir a propriedade, porque os próprios indivíduos proprietários podem fazer isso. Tá? A partir de uma relação simplesmente de lógica interna do argumento, isso é perfeitamente possível. Mas qual é o problema? Isso despreza as coisas que não estão previstas dentro dessa lógica. Como, por exemplo, simplesmente algum desses indivíduos achar que pode tomar aquilo que é do outro pela via da força. Porque se cada um dos indivíduos vai ser responsável pela segurança das suas terras, né? Algum que acha que tenha mais poder material pode simplesmente achar que vai tomar a terra do outro.
E aí eles começam a ter que inventar esoterices para resolver o problema que eles mesmos criaram. Então eles vão dizer, não, mas espera aí, nós vamos ter cartórios privados. Continua dando rigorosamente na mesma. Alguém pode simplesmente aceitar a decisão de um cartório e do outro não, porque um tem uma decisão que lhe favorece, que ele pagou, vai ser resolvido na base da porrada. E se você continua apertando eles vão chegar aonde? Vão chegar na criação do Estado. Eles vão chegar num ponto que eles vão dizer, não, mas então aí os indivíduos proprietários vão fazer um acordo. Bingo, exatamente isso que faz nascer o Estado. Então é só um exemplo de como que não dá para a gente basear apenas em lógica a questão. Porque como o Paulo Gala está dizendo aqui, todo modelo, né, só vai parar em pé se tiver uma estrutura lógica não contraditória, né, que tenha ali bonitinho, fechadinho, começo, meio e fim, que possa dar sustentação para a argumentação. Agora, essa lógica ela pode ser altamente limitada a funcionar dentro de si mesma, que é o que acontece quando a gente vai avaliar a escola austríaca. A gente faz uma teoria da ação humana, em que tudo é deduzido logicamente, bonitinho. O ser humano tem aquele tipo de racionalidade, que é um tipo específico, inclusive, das motivações e tal que eles definem. E a partir daquilo estamos resolvidos. Como o negócio é lógico... Então, por exemplo, eles vão ter uma determinada interpretação do que eles classificam como natureza humana. Se isso fosse verdade, né, os axiomas também seriam. Qual o problema? Já tem um erro de princípio e aquilo que eles tratam como natureza humana não é a natureza humana. Você não pode estabelecer aquele tipo de padrão ali. E aí, tudo que decorre disso vai estar automaticamente errado. Você deduz e é uma verdade apodítica, né? Então, a verdade apodítica é uma visão totalmente ingênua do que é a verdade, né? Do que é científico, é um negócio do início do... Mas eu gostei, ele chamou eles de ingênuos, chamou de pseudociência, né? E tem que tratar nesses termos, porque na verdade é isso. Século XX totalmente ultrapassado. Para quem quiser estudar mais isso daí, basta dar um Google nos textos do Mark Blaug, por exemplo, que é um grande metodólogo de economia, mas em qualquer outra, né? Qualquer outra discussão de filosofia da ciência mais avançada, vocês vão ver que a certeza apodítica e a verdade, vamos dizer assim, tautológica, né, dessas deduções de sistemas lógicos são claramente insuficientes. Tá bom? Obrigado. É isso aí. Obrigado. Gostei também. Achei que hoje valeu a discussão aqui. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Chegou até o final? Porra, dá moral pra nós! Like, dê o joinha aí, comenta aqui embaixo, qualquer coisa aí pra ajudar no engajamento. Te inscreve se não é inscrito. E se quiser e puder, colabora para a manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui embaixo também no comentário fixado. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.